Olá, gente! Vamos aqui para mais um vídeo, no canal. A gente voltou a gravar vídeo, claro que eu voltei a gravar vídeo. Tava um tédio na quarentena, a gente tem que voltar a gravar vídeo. Então, o assunto de hoje do Kids Bíblico é casamento. Primeiro vídeo do Kids Bíblico de hoje é casamento. Estou fazendo as lives no Instagram e no Facebook, tá certo? Então, é só ir lá. Daqui a pouco vai aparecer aqui todas as minhas redes sociais. Então, antes de começar esse vídeo, vai deixando logo seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E também me segue em todas as redes sociais. Então, vamos lá. O texto bíblico que vamos estudar hoje é Gênesis, capítulo 2, do versículo 22 e o 23, que diz: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Então a gente pode analisar aqui que fala bem no início dos tempos, quando Deus criou o universo, criou a terra e os céus, as águas, a terra, a noite, o dia, o sol, a lua, as estrelas, entre outras coisas que a gente pode ver na natureza e no nosso mundo. Mas, quando Deus criou, depois de criar todas essas coisas, criou o homem à sua semelhança e percebeu que o homem estava muito só. Então, ele foi lá, criou vários animais, criou gato, cachorro, leão, girafa, elefante, todos os animais que hoje a gente conhece, tanto doméstico como selvagem. Então, Deus percebeu que Adão estava só. E ele não sabia o que fazer. Então ele pensou: vou tomar da costela de Adão e vou fazer uma companheira para ele. Então Deus foi, adormeceu Adão e foi da costela de Adão, que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe Adão. Então Adão, assim que olhou para a mulher, foi e disse: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Primeiro, antes de a gente começar a entender, estudar sobre esse assunto, vamos aqui uma pequena pergunta que você pode responder aqui nos comentários, também nas redes sociais. O que é casamento para você? A gente vai, no decorrer do vídeo, a gente vai entender mais ou menos o que é casamento. E também a gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês no próximo vídeo. E eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês nesse vídeo aqui também desse assunto, tá certo? Então vamos lá. O que o casamento deve ser? Para você, o que é que o casamento deve ser? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pontinhos. Acho que é 6. Deixa eu ver, corrigir aqui. 6 pontinhos que vai falar o que o casamento deve ser, certo? O primeiro pontinho diz: a união de um homem com a mulher que se torna uma só carne. Lá mesmo no capítulo, fala que o homem e a mulher teriam que ser uma só carne e tal. Bem direitinho, é só caso você não tiver Bíblia, alguma coisa, é só pesquisar. Isso está em Mateus... Não está, não anotei, gente. Mas é só pesquisar lá, capítulo 2, está no capítulo 2 todinho. É só ler Gênesis capítulo 2 todinho que você encontra. Então, o segundo pontinho é a união de duas pessoas com o mesmo propósito, princípios e valores. Então, casamento a gente já sabe que é algo sério. Mas primeiro, hoje na sociedade, no século 21, a gente entende que primeiro a gente vai se conhecer com qual parte? O namoro. Primeiro vem a parte do namoro, depois vem o casamento, que é algo muito sério. Então, para a gente poder ter essa decisão para nós jovens, primeiro a gente tem que iniciar no namoro. Depois a gente vai pensar se vai dar certo, a gente parte para o casamento. Porque é algo muito importante, precisa ter propósitos, princípios e valores. Não é assim, chegar pronto, vamos casar. Não é assim. Precisa ter uma ordem, uma direção para poder seguir. O terceiro pontinho é compromisso de um para com o outro, para com Deus e testemunhos. Então, a gente pensa assim: não, casamento não precisa ter Deus no meio. Claro que precisa. O primeiro passo é colocar Deus na frente. Se Deus não estiver no meio do casal, não vai ter nada. Vai ter traição, destruição, não vai dar certo. Então,
precisa de um compromisso, um com o outro e com Deus. Não é só um com o outro. E testemunhas. Precisa ter tanto testemunhas como testemunho. Testemunho de casal, tanto como de casal, como de crente evangélico, católico, islamismo e outras regiões que a gente aqui não está dizendo religião. A gente está tentando explicar. Para a multiplicação da humanidade. Então, Deus, quando criou o homem e a mulher, ele já pensou multiplicação. Então, do homem e da mulher vem a multiplicação. Já vem a parte da ciência que eu não vou explicar. Se quiser isso, com certeza, você já deve estar aprendendo nas aulas de ciências. A partir do 7º ano, 8º ano, você já aprende mais ou menos essa parte. O 5º ponto é cumprimento do dever de ambos dentro dele. Então, casamento tem seus deveres, questões, assuntos e etc. Então, o cumprimento do dever, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, porque casamento tem a parte da família e tal. Isso a gente vai, no decorrer desta campanha, deste Kids Bíblica, a gente vai entender bem direitinho. Casamento a gente pegou logo uma parte que é bem no meio da história, porque vem a parte do namoro e tal, mas a gente vai conseguir. E depois, para glorificar a Deus. O casamento não é só para glorificar o homem, mas sim a Deus, tá certo? Então vamos lá, continuar. Um versículo para nossa meditação é: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, como foi falado no início. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então, por isso que a gente deve ter, nós jovens assim, quando a gente tiver mais idade, o que Deus une, ninguém separa. Então, ninguém vai separar, se Deus estiver no propósito. Isso está em Mateus 19, versículo 6. Outra pergunta bem simples, que são 7 passos para poder dar certo. Como ter um casamento feliz? E aí, o que é que você acha? O que é que precisa ter para ter um casamento feliz? Primeiro, seguir Jesus juntos. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler agora para vocês, um cristão pode casar com um católico ou de outra religião sem ser a sua? A resposta é: não é proibido, mas não é aconselhável. As interpretações do evangélico e do católico da Bíblia poderão causar problemas no relacionamento. Então, já que você tinha essa dúvida, já tirei sua dúvida. Então, precisa os dois seguir Jesus juntos. Se não tiver só um seguindo e o outro não tiver, não vai dar certo. Se a mulher estiver seguindo e o homem não tiver, não vai dar certo. Se o homem estiver seguindo e a mulher não tiver, também não vai dar certo. Ser fiel é algo que precisa muito ter no casamento para poder dar certo. Ser fiel, tanto o homem como a mulher. Se não tiver fidelidade, não vai dar certo. Mostrar respeito um com o outro. Sempre tem esqueci agora a palavra que todo adolescente diz. Não era para nem esquecer, né? Mas sempre vai ter BR, né? Briga em relacionamento. Mas mostrar respeito é um dos passos. E ser fiel também. O outro é querer o bem do conjugue. Eu não sei o que é conjugue, mas o que estava lá no site era isso. Então, querer o bem do conjugue. Querer o bem do conjugue é mesmo com as dificuldades, mesmo com as provas, mesmo com os desafios, até mesmo estar no deserto, os dois têm que estar juntos e saber que vai vencer. O 5º passo é perdoar e pedir perdão. Sem o perdão, não vai dar certo. A Bíblia mesmo fala que, se eu não me engano, um dos apóstolos perguntou a Jesus quantas vezes devemos perdoar o próximo. Jesus disse 7 vezes 70. Então é a mesma coisa num casal. Depois, o 6º passo é a comunicação. Sem comunicação não vai dar certo. Ter sempre a rotina, não é sempre ter aquela rotina. É ter sempre um momento para conversar em casal. 7º, perseverar. É quase a mesma coisa do 4º. Ficar e não desistir, que tudo vai dar certo. Temos aqui algumas perguntazinhas para você poder raciocinar para ver. 2 perguntas, tanto para o homem e para a mulher. Será que ele vai ser um bom marido para mim? Características importantes. Primeira característica: como ele exerce a autoridade que talvez tenha recebido. Isto está em Mateus 20, 25 e 26. Está no capítulo 20, no versículo 25 e o 26. Que alvos ele tem?
está em 1 Timóteo 4,15. Ele está se esforçando para atingir esses alvos? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27. Como ele trata a família? Êxodo 20, versículo 12. Quem são os amigos dele? Provérbios 13, versículo 20. Sobre o que ele conversa? Lucas 6, versículo 45. Qual é a atitude dele com o dinheiro? Hebreus 13, versículos 5 e 6. De que tipo de entretenimento ele gosta? Salmo 97, versículo 10. Como ele demonstra o amor que tem por Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 3. Características positivas. Ele é trabalhador? Provérbios capítulo 6, versículo 9 ao 11. É responsável com o dinheiro? Lucas 14, versículo 28. Tem boa reputação? Atos 16, versículo 1 e versículo 2. Tem consideração por outros? Filipenses 2, versículo 4. Sinais de perigo. Ele tem a tendência de ficar irado? Provérbios 22, versículo 24. Tenta fazer com que você se envolva com conduta sexual errada? Gálatas 5, versículo 19. É agressivo física ou verbalmente? Efésios 4 e 31. Precisa tomar bebidas alcoólicas para se divertir? Provérbios capítulo 20, versículo 1. É ciumento e egocêntrico? 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5. Essas são algumas perguntas que você deve fazer para si mesmo sobre o seu propósito com aquela pessoa. Isto vai para as meninas, tem que perguntar sobre os meninos. Agora vamos dos meninos para as meninas. Será que ela vai ser uma boa esposa para mim? Características importantes. Eu acho que é mais ou menos quase a mesma coisa do outro lado, do lado oposto. Como ela mostra sujeição na família e na congregação? Efésios 5, 21, 22. Como ela trata a família? Êxodo 20, 12. Quem são os amigos dela? Provérbios 13, 20. Sobre o que ela conversa? Lucas 6, 45. Qual a atitude dela com o dinheiro? 1 João 2, do 15 ao 17. Que alvos ela tem? 1 Timóteo 4, 15. Ela está se esforçando para atingir esses alvos? 1 Coríntios 9, 26 e 27. Que tipo de entendimento ela gosta? Salmo 97, 10. Como ela demonstra o amor que tem por Deus? 1 João 5, 3. Gente, é a mesma coisa do outro lado. É praticamente as mesmas perguntas. Para você poder conseguir, por que tem que ter essas perguntas? Cada pergunta eu disse o versículo. Então é só você pegar a sua Bíblia, entrar até mesmo na internet e pesquisar os versículos, que você vai conseguir entender por que temos que fazer essas perguntas sobre o nosso propósito com aquela pessoa. A gente tem que saber, tem que fazer essas perguntas para nós mesmos e a gente poder identificar se é a pessoa certa ou não. Então até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, deixar aquele joinha e me seguir nas redes sociais. Então até o próximo vídeo. Tchau!